oi, oi! Está começando mais um Dai Carrasco Podcast. Seja muito bem-vindos! Gente, hoje, olha que eu vou falar, hein? Aqui nos bastidores eu já comecei chorando, então se preparem. Hoje o episódio é daqueles que não são só para ouvir. Hoje o episódio é para sentir. Eu recebo aqui uma mulher que carrega uma história marcada por fé, milagres e um propósito muito claro. Junto com o esposo, ela é líder da Cabana Church, mãe, esposa, escritora e uma voz que tem impactado milhares de mulheres através de ministrações profundas que levam cura, identidade e transformação. Uma trajetória que passou por desafios reais, momentos difíceis, dores que muitas vezes parecem impossíveis de entender e que, mesmo assim, se transformaram em testemunhos vivos do poder de Deus. Hoje a gente vai falar sobre infertilidade, sobre perdas, sobre fé em meio ao processo, sobre o nascimento da cabana e sobre como Deus constrói propósito a partir da dor. Se prepara, porque esse episódio tem tudo para tocar lugares muito profundos dentro de você. Seja muito bem-vinda, Bispa Geisa! Gente, tô feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho da história do meu milagre. É muito bom falar do que Deus faz, né? É muito E tô bom. feliz, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, eu tô muito feliz, muito realizada mesmo. Eu falo assim que eu costumo brincar, a Anne que tá aqui, ela sabe, eu brinco que eu sou a preferida. Porque Deus é muito maravilhoso, Ele é muito generoso nas nossas vidas, né? Mas antes da gente começar, Bispa, se apresenta, quem é a Bispa Geisa? A Bispa Geisa, eu falo que é uma menina que foi entregue a Deus, né? Quando minha mãe, ela recebeu o diagnóstico que eu não ia sobreviver, porque ela teve pressão alta e eu nasci com 1,2 kg. E a médica falou assim, se despede dela, porque ela não vai sobreviver, porque estava muito pequenininha, com muitos problemas de saúde. E aí ela me levantou, assim, entregou para Deus e falou assim, ela não é minha, ela é tua. E se ela viver, ela vai ser pastora e ela vai ser ungida de Deus. Uau! E essa é a Geisa, né, que foi entregue a Deus com seu 1,2 kg. E aí hoje eu vivo o propósito de Deus, porque eu entendi que Deus me deu vida para cumprir minha missão, né? Então eu sou um Samuel de Deus, que foi entregue a Deus para cumprir a missão. Que lindo. E você sabe que eu te acompanho, né? Então tô lá e eu vi que você postou agora esses dias, né? Uma foto de você pequenininha falando exatamente isso, né? Porque desde criança você sabe do seu chamado. Sim, sim. Com 7 anos eu aprendi a ler com a Bíblia. Então assim, desde os 7 anos eu prego. Pena que naquela época a gente não tinha, né, a câmera para gravar vídeo. Aquela época eu tenho assim um áudio que minha mãe gravou na fita cassete. Olha. Eu pregando com 7 anos. Porque que pena que não tinha, né, acesso que a gente tem hoje, porque com 7 anos eu já pregava, cantava, ia nas igrejas. E aí já cumpria com a minha missão, né, com o meu chamado, desde pequenininha, desde pequena. E isso acontecia até nas brincadeiras, Bispa? Muito. 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 Eu só sabia brincar de igreja. Então, assim, na escola minha mãe era chamada porque eu queria falar no lugar da professora, falar da Bíblia, pregar. Então, aí, imagina, eu fui crescendo, aquelas aulas que falava que Deus não existia, aquelas coisas assim, e eu já brigava com a professora. Minha mãe era chamada constantemente. E aí eu tinha que aprender a dividir, né? Tô na escola ou tô na igreja. Mas a minha vida sempre foi Jesus, sempre foi o ministério. E desde pequena, as minhas brincadeiras eram pregando. E eu levava minhas amigas da escola pra casa
trancava elas no quarto e falava assim, você vai aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, você não vai sair desse quarto ou eu vou te bater. Porque criança, ou você ajoelha, ou você aceita Jesus ou eu vou te bater. Então eu cresci assim nesse ambiente, acreditando naquilo que é a palavra de Deus sempre, desde sempre, sabe? E a criança, ela é muito pura, né? Eu preciso contar a minha história aqui para você entender um pouquinho do meu processo. Tem um pouquinho mais de um ano que a gente tá indo na cabana e eu quero que você me conta como que foi, né? Como que surgiu tudo isso. Mas nós começamos a ir na cabana por causa das nossas filhas e elas têm 6 anos de idade. Então a criança, ela é uma pureza. A minha mãe me convidou porque ela já frequentava e o meu marido estava trabalhando à noite em casa, ele ia dar uma aula online. E as crianças à noite, como que a gente consegue fazer a criança ficar em silêncio, né? Aí eu falei, bom, vou aceitar esse convite porque pelo menos eu não vou ficar em casa e as crianças não vão atrapalhar ele. Uau. Fomos. E assim, pra mim foi muito natural, eu super me identifiquei, amei tudo que ali no dia do culto. Mas quando chegou no domingo, né, que a gente ia pra igreja, mas era em outra igreja que a gente frequentava, elas falaram assim, mas mamãe, a igreja que a gente vai é na cabaninha? Ah, entendi. Aí eu falei assim, filha, não sei, pode ser, mas tem que ver com o papai, porque ele não tinha ido, né? E aí eu falei, pergunta pra ele se ele quer ir conhecer. Aí a criança, quando pede as coisas pra pai e mãe, não tem jeito, né? Aí elas foram lá falar com ele topou e estamos até hoje. Uau, pelas crianças. Criança é sensível, né? E quando gosta, né, quando gente? Criança é bem sincero, né? Eu acho incrível, Ali. Quero que você já aproveite esse momento para contar pra gente como que surgiu a cabana. Tá. Na verdade, nós éramos de um outro ministério. Na verdade, eu cresci na igreja quadrangular, né? Igreja muito conhecida, uma igreja muito conhecida, cresci. E aí eu conheci o bispo na igreja Renascer. E aí quando nós nos casamos, nós já nos casamos nos tornando pastores, né? Da igreja Renascer. E aí depois a gente estava aqui em São José do Rio Preto e nós fomos enviados para Goiânia. E quando nós fomos enviados para Goiânia, um chamado de Deus veio muito forte para nós voltarmos e montarmos o nosso ministério aqui em São José do Rio Preto. E, na verdade, nós não queríamos mais ser pastores, porque a gente estava muito machucado com o sistema religioso, a gente estava muito machucado. Imagina, a menina que pregava desde os 7 anos e que amava a igreja, depois chegou um momento da vida que não queria mais ser pastora. Então a gente ficou muito machucado com o sistema. E eu falava assim, gente, ser pastora não é isso. Ser pastora não é ter meta financeira. Ser pastora não é isso. E o lugar que nós estávamos, infelizmente, ele era conduzido assim, né? Então eu falei, então eu não quero mais ser pastora. Porque se ser pastora é ser assim, então eu não quero mais. E aí nós estávamos muito, muito machucados. Foi aí que Deus falou assim pra gente, vocês vão criar algo simples. Deus vai dar a vocês algo simples. Porque a cabana significa simplicidade. Então, assim, vocês vão voltar ao simples. Vão voltar à essência. A menina lá de 7 anos, que tinha aquela essência, a cabana vai trazer essa essência. E a cabana vai ser um lugar para pessoas que não estão machucadas e não querem mais igreja. Então, assim, a cabana ela nasceu para pessoas machucadas e pessoas que não querem mais igreja. Foi aí que nasceu a cabana. Começou na casa de uns irmãos da igreja, a gente começou ali. E, de repente, uma moça da igreja falou assim, eu vou alugar um buffet e vocês fazem o culto lá. A gente falou, não vai ter gente para isso, né? Um buffet. E aí, nosso primeiro culto já tinham 300 pessoas no buffet. E aí nasceu, né? Então, algo que nasce não tem como esconder mais. Então, a igreja, a gente fala assim, que igreja não abre, né? Igreja nasce. E aí, a cabana nasceu. E esse ano tá completando 10 anos de cabana. E a gente tá bem feliz por comemorar isso. E saber que nesses 10 anos a gente não perdeu aquilo que Deus nos deu há 10 anos atrás. Que é essa essência, que é essa simplicidade. E que é esse amor por vidas, né? Porque a igreja é isso, é amar. A igreja ela tem que se doar mais do que receber. Então esse é o papel da igreja. Então essa é a essência que a gente carrega, né? E leva como missão. Eu acho muito lindo o trabalho de vocês, assim, para mim é extraordinário, surreal. E eu
até te deixo uma pergunta. O que a cabana tem de diferente? Porque, assim, pra mim, pelo menos aqui em São José do Rio Preto, eu não sei. Eu não conheço outro lugar, assim. Os movimentos que vocês fazem, mas principalmente a quantidade de pessoas que vão, assim, aos cultos. É muita gente, né? É muita gente. Muito legal. Eu acho que a diferença é isso, sabe? É a simplicidade. Acho que as pessoas, hoje, a modernidade, né? A gente tá, nesses últimos anos, como a gente evoluiu. Como que tudo evoluiu. E as pessoas, elas estão procurando um refúgio. Elas estão procurando o simples. Elas estão procurando a essência. Elas estão procurando isso. Então, qual é a diferença da cabana? É isso, nós somos simples, né? E a gente crê nesse evangelho simples, que prega. Jesus era simples, Jesus, ele pregava na simplicidade pros pescadores e pecadores, né? Na sua simplicidade. Então, eu acredito que a diferença é essa, a gente ser cada vez mais parecidos com Jesus. Essa é a diferença, né? Ser parecido com Jesus. E Jesus, na sua simplicidade, ele tem tudo, e ele é tudo, e ele é maravilhoso, ele é excelente, ele é tudo, mas na simplicidade. Eu vejo ali dentro muito acolhimento também, né? E sem julgamento. Então, todos que estão ali são bem-vindos e sinta-se à vontade. E até a musiquinha da cabana fala, e depois o bispo fala, né? Fique à vontade, porque você tá na casa do teu pai. Eu acho muito maravilhoso isso. Que gostoso, né? Gostoso. Pra pessoa se sentir ir na casa do pai, a gente fica à vontade mesmo, né? Exatamente. Então, o que a gente mais preza é, assim, ser uma igreja grande, com milhares de pessoas, mais uma comunidade. Então, a gente luta por isso, sabe? Então, quando a pessoa ela faz o curso de integração, a gente mostra isso pra ela. Então, assim, você tá entrando aqui pra gente trabalhar junto. Em ser uma igreja grande, mas ser uma comunidade. Que todo mundo se sente pertencente. Eu acho que nosso maior desafio é esse. É a pessoa se sentir pertencente. E o dia que isso não ser verdade, eu acho que aí perde a essência daquilo que Deus nos deu. É verdade. Você falou que por um momento você pensou em não ser mais pastora, não trabalhar mais com isso. Como seria a sua vida hoje? Você consegue imaginar? Não. Não tem como, né? Não, acho que não. Eu acho que não estaria viva. Porque eu acho que o chamado de Deus, ele é mais importante que a minha própria vida, né? Eu quero aproveitar e perguntar uma coisa. Como eu sei ou como eu sinto que é o meu chamado? Como que você teve essa certeza? É o que você mais ama fazer. Eu acredito que o chamado é o que eu mais amo fazer. Então, quando eu faço isso, eu entendi o meu chamado. Eu sou feliz naquilo, flui. Então, assim, tem muita gente que tá no lugar errado, porque ela não entendeu ainda. Ela tá ali lutando para ser algo que não acontece. Por quê? Porque não é o chamado. Porque não flui. Então, para cada um, Deus deu um talento, para cada um, Deus deu uma missão na terra. Então, quando eu descubro isso, eu estou feliz naquilo e flui. Eu entendo que é aquilo que Deus me chamou para ser. Eu acho que é simples, né? É complicado, porque muita gente luta uma vida inteira para descobrir qual é o seu chamado. Talvez ela tá querendo uma coisa que ela não chamou pra ser, que Deus não chamou pra ser, né? Sim. Então ela vai patinando naquilo. Seja a cozinheira que, quando ela cozinha, ela tá feliz, ela ama aquilo. Seja uma empresária que é bem sucedida, então, em tudo. Tem gente que limpa uma casa que meu Deus do céu, fica perfeita e ela tá feliz naquilo. Porque é um chamado dela. Não tem mais ou menos, não tô falando de posição, tô falando de condição de amar aquilo que faz e fazer bem feito. É verdade, fazer tudo com excelência. Sabe aquelas manicure que vai e faz com tanta excelência? Sim. Ela ama fazer aquilo. Ela vê vídeo, ela faz aquilo porque ela ama fazer aquilo. Busca, então, né? Mais conhecimento, se aperfeiçoar. Porque ela ama, né? Então isso é um chamado. Sim. Todo mundo tem que ser feliz naquilo que foi chamado, né? Você sabe que eu fico pensando muito sobre isso, porque eu também trabalho, assim, com as redes sociais e eu vejo as pessoas... Hoje tá todo mundo muito imediatista, já começa por aí. E querendo as coisas, e pedindo pra Deus, indo até na igreja, enfim... Só que eu acredito muito no poder da ação.
naquilo que é a nossa parte. E eu costumo dizer, né, que Deus, ele nunca vai querer coisas ruins para nós. Deus quer que a gente viva bem, feliz, em abundância. Mas eu acredito também que a única coisa que Deus não pode fazer por nós é a nossa parte, Sim, sim. né? Dá esse primeiro passo, né? Essa ação. E Essa a gente ação. tem que se mover. Tem que se mover. Tem que se mover. Porque querer, gente, todo mundo quer, mas realmente ir lá e fazer a sua parte, se dedicar, fazer com o coração, fazer com amor, com excelência. Primeiro, a gente tem que pensar em nós também, nesse sentido, né? O que eu estou fazendo? Porque só pedir... E eu acredito na perseverança, sabe? Então, assim, eu tentei uma vez, não deu certo. Tentei, não deu. Ah, não é. Então, assim, a Bíblia fala sobre perseverança, né? Uhum. Então, a gente tem que perseverar. Então, assim, é isso. Então, eu vou tentar quantas vezes for necessário. Porque eu entendi isso. Então, a pessoa tenta uma vez e já fala que não é isso que eu quero. Na verdade, a gente tem que lutar e perseverar. Deus, Claro. ele ama quem persevera, né? Com certeza. E aí você tocou num detalhe importante que é a Bíblia. A Bíblia tem ali todas as respostas que a gente busca, Tudo. né? A Bíblia é o nosso manual. Deus deixou como um manual para nós, né? Então tem muita gente perdida porque não leu o manual. Deus deixou toda a instrução, como viver, como ser feliz, como amar, como ter um casamento perfeito, abençoado, né? Como tudo tá na Bíblia. Então, Tudo assim, tá é um na manual que Deus deixou e muita gente não lê o manual. É igual quando a gente compra algo que a gente não quer ler o manual, a gente não descobre algumas coisas que tem ali e deixa de viver muita coisa por não ler o manual. Então, a Bíblia é o nosso manual. Leia a Bíblia e você será bem-sucedido, feliz, quando você aprender que na Bíblia estão todas as respostas que você precisa. É isso. E na Bíblia, gente, não tem absolutamente nada de ruim pra gente, né? Que às vezes a pessoa fica, não, mas será que isso é verdade, gente? Será que isso é verdade? Tem alguma coisa de ruim ali? Leia, né? Como você lê outros livros, de repente. Mas é isso, ali estão todas as respostas. As verdades, né? E as verdades, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem muita gente que tá fugindo da verdade, porque a verdade dói. É verdade. Porém, ela liberta. Exatamente. Né? Então é muito bom. A Bíblia é a verdade. É sobre isso. Bispa, tem tanta coisa pra gente conversar Muita, hoje. né? Gostoso, meu Deus. Meu Deus, eu preparei olha aqui, gente, tem bastante coisa. Mas, queria entrar em um ponto com você, que você já falou muitas vezes ali no culto, eu presenciei, mas sobre o seu processo com a infertilidade. Como que foi? Foi um milagre que você viveu? Mas durante todo o tempo que você buscou, conta pra gente como que foi esse processo. Como eu falei, eu fui essa menina que cresceu na igreja, muito cheia de fé, né? E tive um pai que eu fui filha única até 14 anos. Então, assim, eu tive um pai que não me falava não. Então, eu era, assim, muito mimada também, né? Então, praticamente filha única, essa menina que teve problema de saúde, então minha mãe, depois disso, me privava de tudo. Então, assim, eu não sabia o que era não. Então, eu tive esse pai que, eu quero essa boneca tal, vai lá, eu quero isso. Então, eu fui filha única até 14 anos. Aí, depois, cresci, fui uma jovem que cresci na igreja, conheci o bispo e tal. Me casei, primeiro ano de casado, falei, agora, né, a gente quer começar a tentar ter um bebê. E aí veio o não de Deus. Porque Deus tinha que me ensinar. Deus tinha que me ensinar que ele também fala não. Deus tinha que me ensinar a perseverar, como eu falei. Deus tinha que me marcar. Então, e eu acredito que eu fui tão resistente porque minha luta, meu deserto durou 13 anos. Talvez se eu tivesse aprendido antes algumas coisas, meu processo de deserto teria sido abreviado. Mas por 13 anos, eu ouvi o não de Deus e eu tive que aprender a lidar com isso. Então, essa foi minha escola de não, de perseverança, de luta, de espera, de crer mesmo sem ver, porque
Eu orava, Deus atendia, eu pedia pro meu pai respondia, de repente, eu me vi sonhando, só queria um filho. E aí, por 13 anos, Deus falou não. E eu tinha que subir no altar, pregar sobre fé, pregar que Deus faz, mas na minha vida ele não fazia. Pregar que Deus responde oração. Muitas mulheres da Bíblia, né, que não podiam gerar e que eu contava e pregava delas, sobre elas, mas comigo Deus não fazia. Comigo, todo mês era o negativo, todo mês era o não. E aí nós partimos para fertilização, para inseminação, e aí acho que foi a parte mais difícil, porque os médicos chegam e falam, vai acontecer, você é jovem ainda. E aí, depois de 14 dias que a gente faz a inseminação, né, vai fazer o teste, e aí vem negativo. Então, assim, foi um tempo muito dolorido, de muita dor mesmo. Porque só quem sabe o que é tentar engravidar e não conseguir. Todo mundo engravidar e você ficando para trás, sabe a dor que é esse momento de infertilidade. E aí, por 13 anos, longos 13 anos, a gente fala assim, né? 13 anos, longos 13 anos. Eu esperei por esse milagre. Meu Deus, estou ficando emocionada. Ai, vem muita coisa na minha cabeça, porque eu também passei por um processo muito difícil. E eu falo que quando a gente quer engravidar e a gente não consegue, não é uma dor física, porque eu também fiz os meus tratamentos, tudo, mas é uma dor na alma. Na alma. É muito difícil passar por esse processo. Mas eu acredito também que eu precisava para aprender, para crescer, para me desenvolver, evoluir. Eu não troco a minha história, eu acho a minha história muito bonita. E em algum momento você desacreditou de Deus nesse período? Muitos. Muitos. Por quê? Porque é uma coisa que só ele pode fazer, né? Quando a gente chega num momento desse então ali eu posso trabalhar e comprar, ali eu posso fazer, até a inseminação, então, tipo assim, ali eu posso pagar e fazer, mas o médico próprio fala, chega um momento que tem que ser assim. A resposta vem dele, né? O milagre da vida vem das mãos dele. E aí, tinha pessoas que falavam assim, olha, você vai engravidar daqui a um ano, profecia, sabe? Profecia, você vai engravidar daqui a um ano. E aí eu acreditava, agora vai acontecer, obrigado, Deus. E aí começava aquelas cólicas. Eu falava, deve ser emocional essa cólica. Porque eu não tô com cólica. Porque a cólica era um sinal que a profecia que eu recebi não ia se cumprir. Então eu não queria sentir cólica, porque eu sabia que aquela cólica era o sinal que o que Deus falou não ia cumprir. Então eu falava, não vou sentir, não tô sentindo. Não tô sentindo cólica. E aí eu sentia todos os sintomas de gravidez, eu ficava com enjoo. Porque eu tinha tanta fé que a profecia que eu recebi ia se cumprir, que eu falava, eu tinha enjoo, eu sentia dor, eu falava, agora eu vou engravidar. Todos os sintomas de grávida eu sentia, porque eu tinha fé. Então eu misturava a fé com... E aí quando via a menstruação, que eu via que vinha um fluxo, e que o que Deus falou estava indo embora, o que eu recebi estava indo embora, mais um mês, aquilo me derrubava. Então, assim, era o luto mensal. Todo mês eu tinha um luto. Um luto de uma palavra que eu acreditei. O luto de um Deus que falou e não cumpriu. Então, todo mês eu recebia um luto mensal. Meu Deus. Tinha mês que eu não comprava absorvente, que eu falava, agora eu vou engravidar. Então, assim, era muita atitude de fé, porém muito frustrado. Uma coisa que eu ouvi muito no meu processo era que eu não consegui engravidar natural, eu precisei fazer fertilização in vitro.
E eu escutava muito na época de mulheres, que aí a gente começa a fazer parte de comunidades, de fóruns na internet, tudo que você Muito. pode, você tá lá. E aí eu escutava muito assim, ó, se eu não conseguir engravidar natural, é porque Deus não quis. E assim, eu não sei, mas Deus me deu muita força, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que se Deus deu o dom para os médicos, para a ciência, e também que se não fosse para eu engravidar, foi até o que aconteceu com você em um dos tratamentos, né? Não ia engravidar. Com fertilização, com inseminação, não importa. Na hora que Deus quer fazer, né? Ele vai fazer, Exatamente. na hora que ele quer fazer, né? Eu acredito muito nisso. E eu tive apenas 2 óvulos e são as minhas filhas. Elas são gêmeas. E eu falo assim, meu Deus, eu acompanhava mulheres que tinham feito 12 vezes fertilização in vitro. Então, elas são, com certeza, para mim, os meus milagres. Sim. Eu não tenho dúvida. Não E com tenho certeza o B é para você. Milagre, milagre. Eu falo que esse tratamento, ir atrás, eu aconselho as mulheres. Fazem o tratamento, vão atrás. Porque tudo é atitude de fé. Uhum. Então, a minha história, tem gente que lê e fala assim, nossa, então você fez tudo isso e veio natural. Gente, foi a minha história, foi o tempo que Deus, ele permitiu que acontecesse. Na hora que ele quis. Mas, quando a gente vai atrás de um tratamento, de uma fertilização, nós estamos nos movendo em fé. E Deus usa a medicina. Deus usa as coisas dessa terra para também fazer cumprir o milagre dele na nossa vida. Sabe o cego que ele estava diante de Jesus e Jesus poderia colocar as mãos nos olhos dele e falar assim, veja. Podia? Podia. Na hora. Mas Jesus cuspiu na terra, fez um lodo e colocou nos olhos daquele cego. E falou assim para ele, agora vai e se lava no tanque de Siloé. O que significa isso? Deus mostrou que ele pode agir, porque ele cuspiu na terra. Então ele pode pegar as coisas da terra para trazer o milagre. Aí ele pede para o cego, vai e lava no tanque de Siloé. Aquilo é um tratamento. Como é que um cego ia sair de um lugar e ir até o tanque de Siloé para se lavar? É um processo, não é? É um processo. Então, um tratamento. Então, Jesus mostrou naquela época que existia um tratamento e que ele podia usar o tratamento para curar aquele cego. Ele poderia curar na hora? Com certeza, como curou outros cegos. Mas ele também mostra que existe um tratamento. Então, abra a tua cabeça, abra a tua mente e saiba que Deus usa a medicina. Deus usa as coisas da terra para nos fazer também viver um milagre. E não deixa de ser milagre. Com certeza. Pelo amor de Deus, não deixa de ser. Não deixa de ser. Nossa, eu era muito improvável. Eu tinha um cisto de 10 centímetros no ovário. Era, assim, muito difícil. E ela a minha médica, ela nem cogitou a possibilidade de uma inseminação. Ela falou assim, Daiane, para você, a gente pode tentar a fertilização in vitro. Era a minha única, eu já fui pro tudo ou nada, assim. Então, quando eu me vi nessa situação, eu não tinha outra saída. Ou eu acreditava, ou eu tinha fé. Não tinha outra possibilidade. Era só essa. E Deus é muito maravilhoso. E a minha médica falava sempre assim, ó, porque eu queria ter 10 óvulos. Não, toda mulher que faz fertilização tem 10 óvulos. Por que eu não vou ter? Vou ter 10 óvulos, porque aí eu vou tentando. Se não der certo um, vou tentando outro, vou tentando. E ela falava assim pra mim, você não precisa de 10 óvulos, você precisa de um bom. Mas, a generosidade de Deus, ele me deu 2, gente. Os únicos 2. óvulos bons. E deu tudo certo. Que lindo. Hoje eu tenho as minhas princesas lindas, que me ensinam tanto, né? A maternidade transforma tanto. Meu Deus, é coisa maravilhosa de Deus. Nós temos um culto na cabana que é do Caderno dos Sonhos. Como que surgiu? Foi desse processo? Não, esse foi assim. Lembra que eu era a criança fervorosa, né? Sim. E eu era muito nova. E eu tinha um tio que não queria ir pra igreja e era o tio que era problemático da família.
Então, assim, eu que bebia, eu que não dormia em casa, o que dava problema pra minha avó só reclamava. E as outras tias, as outras irmãs, tudo falavam desse tio, o tio João. E o tio João não ia pra igreja, o tio João dá trabalho, o tio João isso. E aí, eu peguei uma foto do tio João e colei na minha cabeceira da cama. E falei assim, gente, todo mundo reclama do tio João, mas ninguém ora pelo tio João. Eu vou orar. E aí, eu comecei a orar, todo dia eu orava. Deus, salva o tio João. Deus, salva o tio João, restaura o tio João. E o tio João foi muito rápido, foi pra igreja, assim, de uma forma sobrenatural. E hoje o tio João é um pastor. Olha. Né? Ele é uma benção. E aí, desde pequeno, eu descobri que era pegar foto, que era orar, que era clamar a Deus, que era enxergar aquilo que eu queria viver. Não é só falar do que não tem, só falar do que quer viver. E aí, essa experiência me fez tudo que eu queria. Eu colocava num caderno com uma foto e falava, gente, vai acontecer. E aí, eu fiz, do comecinho do meu ministério, tipo, eu vou fazer 21 anos de ministério hoje, eu já fazia com as mulheres. Então, pegava um caderninho, uma agenda na época, um diário, e falava, meninas, vamos colocar foto do que a gente quer viver. Vamos colocar e vamos orar. E aí, nasceu o Caderno dos Sonhos, já há muitos anos. E eu, querendo engravidar, claro que todo ano eu colocava, né, foto de um bebezinho, porque eu queria gerar. E os milagres foram acontecendo, e eu fui trazendo isso para as mulheres. Então, hoje, a gente vive isso como Caderno dos Sonhos. Mas eu sei que funciona, porque a gente está visualizando ali, a gente está orando. A gente não está só falando do que quer viver. A gente está visualizando e crendo que Deus vai fazer. E aí, hoje, a gente já, todo ano, a gente tem o Caderno dos Sonhos que a gente coloca diante de Deus. E na minha vida, tudo que eu preciso, tudo que eu quero viver, eu tenho o meu Caderno dos Sonhos que eu coloco ali. E funciona, gente. Funciona, porque você está visualizando, você está crendo e não está reclamando. Exatamente. Está apresentando diante de Deus. Então eu pego assim e coloco diante de Deus. Então eu estou apresentando a Deus aquilo que eu preciso. Aproveitando, dando o meu testemunho aqui, eu queria muito no culto desse ano, não consegui falar com você antes, mas foi lindo o culto com todas aquelas mulheres grávidas, mas eu falei, eu preciso falar com a bispa, porque eu fui no culto de 2025 e eu fiz o meu Caderno dos Sonhos, coloquei lá tudo. Absolutamente todos os meus sonhos foram realizados. E aí, talvez as pessoas pensem assim, mas porque já estava quase lá, ou porque era muito possível. Não era, era assim, aos olhos nossos, humanos, era impossível acontecer. Sim. Muitos do que estavam lá, mas todos aconteceram. Funciona, né? Funciona Acontece, muito. Gente. É lindo, é lindo. Mas assim, eu acredito São tantos muito testemunhos, naquilo. né? É muito. E tanto que agora eu coloquei no começo do ano, o terreno, né, da igreja. E aí tá lá. E aí agora nós estamos, né, maio, Deus já liberou. Deus já liberou e aconteceu e foi um milagre. Foi lindo também o processo, né? Nossa, eu e o Leandro, né, meu esposo lá, e cada culto a gente ficava assim, naquela torcida. Eu, ai, meu Deus, tomara que todo mundo comece a doar e que ajude acompanhando nas redes sociais. Nossa, foi E incrível. travou a lista lá, não mudava, né? E tá lá. Mas Deus testou nossa fé, né? Foi. E a gente tá bem feliz com isso e tava já no Caderno dos Sonhos. Ai, que lindo. Sabe que eu até comentei com a Lu, que veio comigo hoje, eu falei assim, eu fui no culto que o bispo falou assim, como que acontecem as coisas aí na vida de vocês? Porque comigo e com a bispa é só na emoção. Só. Parece que é mais difícil, né? Mas também quando acontece é muito delicioso, né? Parece que é mais difícil, parece que é mais complicado, mas Deus faz, né? Deus faz. É lindo, é pra glória dele, né? Amém. Bispa, vamos lá. Eu sei que você teve um outro processo. Como surgiu? A gente vai falar sobre a imersão, mas eu sei que você passou por um processo antes da imersão. Em relação à perda da sua audição. Conta pra gente como que foi. E eu queria entender como que é hoje a sua vida depois de tudo isso. Olha, Covid deixou muitas marcas, né? Nós sobrevivemos ao Covid, né, gente? Então, assim, faz pouco tempo. Tem muita gente que já esqueceu.
de tudo que a gente já que a gente viveu, que a gente sobreviveu, tanto que a gente sofreu. E nós passamos pelo Covid, perdemos muitas pessoas queridas, né? E eu, nesse processo, tive o Covid e perdi a minha audição do lado direito. E foi uma perca súbita. Então, a perca súbita, ela vem junto com um zumbido. Então, assim, de repente eu tava assim, eu lembro que foi 7 de setembro, foi no feriado. Tava na cama, de repente fiz assim no meu ouvido, um estouro. Começou um barulho, zumbidos. E eu comecei a fazer assim, né? Ué, bater, tentar fazer assim pra ver se destampava. E aí, não destampou. Fiquei, fui no médico e aí veio o diagnóstico. Que eu perdi a audição. Por isso do zumbido tão alto. Então não destampava, não é que destampava, é porque eu perdi a audição. E aquilo é enlouquecedor. Porque você perde o raciocínio por causa do barulho. Então, assim, um zumbido que fica na tua cabeça. Então, eu não tinha mais raciocínio. Eu ia falar, eu falava, ficava perdida. Te dá tontura, equilíbrio, porque perde o equilíbrio, porque você perde a audição de um lado. O corpo gente, ele é uma máquina, né? Então, eu perdi os movimentos dessa mão, porque tudo que era o reflexo de um lado. E eu fui perdendo, fui ficando. E aí o médico falou assim pra mim, você, pra ter qualidade de vida, você precisa ficar em lugar que não tem barulho. Porque eu falei, doutor, mas quando vai passar? Ele falou, não vai passar. Não vai voltar a audição. E não vai passar esse zumbido, você vai ter que conviver com ele. E pra você ter qualidade de vida, você tem que procurar lugares que não tem barulho. Tipo assim, eu sou o próprio barulho e eu vivo num lugar... A igreja é barulho, gente. É barulho, a igreja é um lugar de barulho. Então eu falei, então quer dizer que... E minha vida, eu perdi minha vida, porque eu gosto de barulho, a igreja é lugar de barulho, e agora? E aí, naquele processo todo, ele me deu um monte de medicação. Então eu fiquei dopada. E aí eu não conseguia ir pra igreja, não conseguia fazer o programa de TV, não conseguia fazer nada. Não conseguia, e eu chorava. Porque eu não conseguia mais falar, sabe? Porque eu ouvia o barulho, então eu não sabia se eu tava falando alto ou baixo. Então eu perdi toda o meu eu, assim. Minha identidade. Eu perdi minha identidade. Então não foi só uma perca de audição, foi uma perca de identidade. Que é o pior, né? Porque eu me perdi. Eu falei, agora quem sou eu? Eu sou uma pastora que não consegue mais estar no lugar público. Eu sou uma pastora que as pessoas vão falar e eu não vou ouvir, porque... Queira ou não, quem senta do meu lado assim, fala comigo, fala pras paredes. Então, assim, é muita... E naquela época de Covid, todo mundo usando máscara, então eu ia nos lugares sozinha, as pessoas falavam, eu não entendia. Então, assim, foi um filme de terror. E aí eu fiquei prostrada, um período prostrada. Aí Deus falou assim pra mim, você vai perder o que eu te entreguei, ou você vai se levantar, mesmo com tudo isso, e vai lutar para continuar vivendo o que eu te entreguei. Falei, Deus, então me cura. Tipo assim, me cura. Ele falou, não. Eu silenciei, você perdeu a audição da terra, mas eu tô abrindo os teus ouvidos para aquilo que eu tenho para você. Você quer ouvir? O que a terra vai falar ou o que eu vou falar? Eu aprendi, falei, peraí. Então, nisso, Deus vai me ensinar. Então, nisso, Deus quer falar algo que talvez eu não ouviria se eu tivesse com as duas audições. E aí eu ouvi audivelmente, Deus falou assim pra mim, eu te chamei para produzir por 1000. Uma mulher vai produzir por 1000. E aí nasceu um projeto, uma mulher produz por 1000. Nós fizemos esse projeto na pandemia. Meninas, eu fazia live falando, meninas, uma mulher vai produzir por 1000. Então, Deus te deu a capacidade. Aí eu vi assim, se o diabo, ele quer me parar, se a luta quer me parar, então agora eu vou produzir por 1000, você vai me conhecer.
Se eu era uma, agora você vai conhecer uma Geisa que vale por 1000. E aí começou o projeto. E aí eu fui ouvindo Deus. Então eu fui ouvindo o que o céu estava me falando. Perdi a audição, mas o céu, eu abri o ouvido para o céu. E Deus me falou, faz o projeto com as mulheres na igreja. E aí nós começamos a imersão na igreja. Tinha 2.000 pessoas, 2.500 mulheres. E aí eu ouvi Deus falando assim para mim, vai pro ginásio. Uau! Então, de 2.000 mulheres para 10.000 para um ginásio. Mas eu ouvi Deus falando. Eu ouvi. E aí nós fomos pro ginásio. E aí começou a imersão. E o ano que vem vai ser a 10ª imersão, né? Nossa, 10ª. Nós estamos agora na 9ª, né? Agora, esse mês. E o ano que vem nós vamos para a 10ª imersão. Então, assim, a imersão não é um evento. Ela é algo que Deus abriu meus ouvidos para fazer. E quantas milhares de mulheres Deus tocou e Deus despertou. Então, hoje, se reúne lá milhares de mulheres, não é ali. Porque ministérios de mulheres vêm caravanas de igrejas. Se levantaram. Então, assim, não é um dia. São gerações. Porque eu falo uma imersão, quando uma mulher fica 12 horas ali recebendo uma palavra, ela volta para casa. Então, assim, o filho, o neto, o bisneto, a geração dela é transformada. É verdade. Então, assim, não é uma mulher. Nós estamos mudando geração, porque ela fica ali, ela recebe coisas, ela recebe palavras que vai mudar a geração dela. É verdade. Então, a gente não tem ideia, a gente não consegue entender o que acontece quando uma mulher se levanta para ouvir Deus e ser uma bênção, ela muda uma geração. Então, daí nasceu a imersão. Então, a imersão ela não tem uma vaidade. Falando, ó, a Geisa, ela faz isso, ou ela, delizador. Não. Ela é obediência à voz de Deus. Tá vendo, gente? Olha isso. Eu vou aproveitar e falar para vocês, quem tá assistindo esse episódio, aproveita para mandar para alguém, compartilha com uma amiga, com a mãe, com os homens da família também. Esse episódio tá muito profundo. Toda hora ela fala, eu me arrepio, ela fala, eu me arrepio. E tem algo muito bonito que eu já ouvi vocês falando em relação à imersão, é que vocês saíram de dentro da igreja para poder levar todas as mulheres, porque não é sobre religião, né? Não. Quando Deus falou isso, ele falou assim, eu quero levar mulheres que nunca entrariam dentro de uma igreja. Então aí Deus deu a estratégia de colocar pessoas com seguidores, influenciadores. Ai, fui criticada na época. Nossa, você vai chamar... Falei, pode criticar, eu tô cumprindo eu tô obedecendo o que Deus me mandou fazer. E nós tivemos mulheres que elas foram por causa de influenciadores no ginásio e que nunca entrariam numa igreja. Quando chegou lá, ela olhou e falou, será que isso é de crente? Vou embora. No primeiro louvor, Deus tocou a vida dela. E hoje ela tá na igreja servindo a Deus. Por quê? Porque quando a gente cumpre o que Deus falou, então a imersão é para mulheres ali que nunca entrariam numa igreja e que vão ter um verdadeiro encontro com Deus e vão entender o que cada tema, o que acontece ali, é Deus chamando, é Jesus chamando para essa vida com Ele, para estar com Ele, para ser essa mulher empoderada, né, que Deus chamou para ser e que só Jesus pode fazer isso. E nós estamos a poucos dias dessa próxima imersão, eu tô te acompanhando e você tá falando, gente, vocês deixaram para a última hora. Como que tá? Vai abrir mais lugares? Não. Ai, não gente. Vamos abrir para mais lugares. Por quê? Nós estamos há 10 dias da imersão e tem muita coisa envolvida. Não precisa falar abrir mais lugares. Mas a gente dá... A pessoa que compra o convite, ela ganha uma camiseta. Entendeu? Então, então, assim, como que eu ia liberar mais lugares? A mulher não ia conseguir... Imagina, todas estarem em camiseta e as outras não. Então, assim, é fornecedor de camiseta que fala assim, como é que a gente vai produzir
Não dá tempo. milhares de camiseta. Então, assim, é muita coisa. A gente vai trabalhando assim. A mulher, ela tem 1 ano para comprar o convite. E ela deixa para a última semana. Uhum. E aí, nós já esgotamos. Esgotou prata, ouro, diamante, esgotou tudo. E aí, infelizmente, a próxima imersão, que vai ser a 10ª imersão, que vai ser assim, né, marcada mesmo Sim. aí você vê antes, né, porque tem muita coisa que é envolvida, é lugar, é palco, é um evento muito grande, é estrutura de alimentação. Então, assim, para eu, nesses 10 dias, mexer com tudo isso, o pessoal, eu tentei, mas existe uma equipe que me fala não, porque eles são mais pé no chão do que eu, né? Por mim, eu falava, vai todo mundo! Vamos abrir. Mãe, né? Coração de mãe, sempre cabe mais uma. Aí existem as pessoas que precisam ser chatas e pé no chão pra poder falar, não, bispa, não dá, não tem como. E aí a gente agora já acabou com todas as inscrições. Ai, gente, então vai ficar pro ano que vem, mas não deixem pra última hora. Acontece mais ou menos em maio, todos os anos. Todos os anos. Mais ou menos, então fiquem ligadinhos aí. Ligadinhas, né? Porque é imersão pra mulheres. Isso, muitos homens querem ir, mas a gente tá aí trabalhando pra fazer alguma imersão, homens e mulheres, uma imersão profética. Então, a gente tá orando sobre isso, quem sabe? Vai ser lindo, com certeza. Agora, gente, eu preciso falar sobre isso. Falei que ela é escritora, né? Tá saindo o livro. Tá saindo o livro. Ai, conta tudo pra gente. Você já tem livros. E conta, como que foi esse novo livro, esse lançamento? Eu participei de um culto, estava lá assistindo e você falou... Ai, me lembro muito bem que você falou assim, que você estava na fila dos doces... E aí, a bênção foi te buscar. Eu achei muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque você acredita que a bênção de todo mundo já está reservada? Por que algumas pessoas alcançam, outras não? Porque, vamos lá. Eu tenho o livro O Riso de Geisa, que conta o meu testemunho, né? E ele esgotou. Eu preciso relançar e fazer mais, porque assim... ele conta do milagre. O Riso de Geisa, a gente fala para mulheres que não podem engravidar. Então, é uma bênção, assim, ajuda muitas mulheres. A gente tem muitos testemunhos de mulheres que não podiam engravidar e que leram o livro e que receberam fé. Então, assim, elas leem, não é que o livro, mas assim, a fé vem pelo ouvir. Então, elas leem o livro, se identificam com a minha história, recebem fé e aí vivem o milagre. E aí, Deus nos deu Minha Dose de Cura, Minhas Doses de Cura, que é esse aqui, né? Que tá aqui nas minhas mãos. Olha que lindo, gente. Volume 1, que aí ele fala aqui de depressão, tem exercício, e é bem legal. E agora, nós vamos lançar na imersão o livro Minha Dose de Cura, que é um relançamento, porém agora lançado pela Editora Vida. Quando eles viram essa obra aqui, eles falaram assim, nós precisamos lançar para o Brasil o teu livro e pela nossa editora. Uau. Porque ele é muito forte, ele precisa chegar para mais pessoas. E aí eu falei, eu quero lançar esse, eu quero lançar aquele outro, eu quero lançar sobre identidade, eu quero lançar sobre paternidade. Eles, vamos lançar esse, porque é o que é a necessidade de hoje. Saúde emocional. As pessoas estão doentes. Elas precisam de cura. Elas precisam de ajuda emocional. E dose de cura é uma ajuda emocional. É uma cura pro emocional. Então, a pessoa, ela vai... Tudo aquilo que tá aqui dentro, sabe? No livro, agora nesse relançamento, nesse lançamento, na verdade, eu falo assim, tudo que a pessoa tá pensando que ela não fala pra ninguém. Existem frases ali que, assim, por que eu tô sofrendo? Por que Deus permitiu isso? Por que eu tô sentindo isso? Então, aquilo que tá na mente dela. Uhum. Aí, ela olha ali o diagnóstico, eu tô pensando isso. Aí vem a cura.
Aí vem a dose de cura, vem o remédio, vem o alívio. Então, o livro Dose de Cura, ele vai tratar o emocional. Então, a pessoa ela vai levantar e ela vai falar, tô pensando isso. Peraí, eu tenho uma cura. Eu tenho uma dose de cura para isso que eu tô pensando. Porque tudo começa com um pensamento, né? Sim. Então, ela começa a pensar. Peraí, eu quero tirar minha vida. Começa a pensar. Ela começa a pensar. Peraí, não tá valendo a pena existir, viver. Não tá valendo a pena. Então, eu começo a pensar sobre isso. E aí, com esse diagnóstico, que é o meu pensamento, vem a cura. Porque é assim, quando a gente vai no médico, a gente tem que falar o que a gente tá sentindo. Sim. Para ele dar um diagnóstico e trazer o remédio. Sim. E aí, o livro Dose de Cura é isso. Eu tô pensando sobre isso. Hoje eu não tô com vontade de levantar. Peraí, então... não tô com vontade de levantar. Então, é isso que eu tô sentindo. É isso que eu tô pensando. E aí vem a cura. Vem a dose de cura que vai me fazer levantar. E o que é isso? É a palavra de Deus, que é o meu remédio, que é a minha cura. Então, assim, tô muito feliz porque, como você falou, né? Nós estávamos num lançamento de uma Bíblia da Editora Vida, nós fomos convidados. E eu tava lá na fila de doce. E aí veio uma pessoa e me apresentou o dono da Editora Vida, que nem é do Brasil. E a Editora Vida, gente, é a editora cristã número 1 do Brasil. Então, o sonho de qualquer autor é ter um livro na Editora Vida. Pelo menos um livro na Editora Vida. É o máximo, assim, sabe? E aí, imagina que eu ia ter um livro na Editora Vida. Mas eu imaginei. Eu tava ali na fila e veio um amigo nosso, que eu nem tenho tanto contato assim, gente. Acho que eu conversei 2 vezes só. E me apresentou o dono da Editora Vida. E começou a falar de mim. Eu não falei nada, ele que falou. A Bispa Geis é isso, isso e isso. E ela precisa ter um livro na Editora Vida. O dono da Editora Vida falou assim, pega o contato dela, nós vamos lançar um livro dela. Meu Deus. E eu falei, meu Deus. E aí eu fui para São Paulo, tive uma reunião, e aí foi que eles amaram, né? E falei da história, de tudo. E aí agora vai ser lançado dia 23 de maio, Dose de Cura pela Editora Vida. E vai alcançar aí muitas pessoas. E assim, é uma editora que a gente tem como referência muitos autores, né? David Leonardo, Viviane Martinello, Thalita Pereira. E aí, assim, todo mundo, Júnior Rochirola, que começou o devocional dele, que foi pela Editora Vida, que é o Café com Deus Pai. Ele começou na Editora Vida. Então, assim, tô muito feliz. Acho que é um prestígio e é um selo de Deus, sabe? Na minha vida. Poder lançar esse livro, a gente tá muito feliz, tá divulgando, tá feliz demais. Tem muitas novidades vindo por aí. E nós vamos, assim, em primeira mão, vou te contar também. Ai. Que a gente vai lançar uma coleção de camisetas Dose de Cura. Uau! Então, assim, a mulherada gosta, né, de vestir. Sim. Então, assim, nós lançamos uma coleção de camisetas Dose de Cura. Tudo tem ali algo que ela vai vestir, mas que tem algo... Um texto bíblico, um desenho, uma imagem. Sim. Que fala um pouco sobre isso, um coração, tem lindo, um coração assim, que no meio tem a cruz, porque Jesus tá ali curando o meu coração. Tá linda a coleção. Lindo. A gente vai lançar, primeira mão pra você, ninguém sabe gente, disso. Que legal! E a gente vai lançar, tipo aquelas caixinhas de promessa que eu trouxe pra você de presente. A gente vai lançar Dose de Cura. Então, assim, a pessoa tá em qualquer lugar e ela pode tirar um versículo dali e vai ser dose de cura pra ela. Então, tem muita novidade, tem muita coisa vindo por aí. E aí, estou muito feliz em mais essa missão que Deus deu. Coisa linda. E é como a imersão, né? Porque quem lê o livro, quem veste uma camiseta, não é só ela que está sendo curada naquele momento. Não. E eu falo que quando a gente passa por esse processo, que a gente... recebe mesmo o milagre, que a gente tem essa consciência que Deus está fazendo, parece que a gente quer que todo mundo viva isso. Porque é muito gostoso, né? Se sentir cuidada por Deus. É lindo esse trabalho, Geisa. E aí, eu perguntei pra você, né? Porque você falou assim, a bênção foi me buscar ali na fila. Porque eu observo também muita gente falando isso. Parece que Deus me esqueceu.
Muita gente. Por que você acredita que algumas pessoas recebem a bênção e outras não? Eu acredito que Deus ele nos permite, como eu falei, da Bíblia, né? Então, assim, eu tenho liberado, mas eu não acesso. Não é que Deus me esqueceu. É que tem algumas coisas que estão liberadas, mas que eu não estou acessando. Não é que Deus me esqueceu. Não adianta eu me colocar nesse lugar. Deus, ele é Pai e nós somos todos filhos escolhidos, preferidos de Deus. Mas algumas pessoas deixam de acessar aquilo que o Pai tem. Deixam de ir para a casa do Pai. Deixam de fazer, deixam de obedecer o que o Pai pede. Porque em tudo que eu falei aqui, não é porque eu tinha coragem, não é porque eu tinha fé, não é porque eu obedeci. Então, o filho que obedece, ele tem direito. Então, o filho que obedece. Então, assim, quando Deus vai e fala, lança o livro O Riso de Geisa, que foi lá atrás, eu tava com um bebê pequeno, eu obedeci, porque eu falei assim, gente, esse livro tem que chegar para mais mulheres que passaram o que eu passei. Quando eu perdi a audição na minha dor lá, foi fácil levantar? Foi fácil. Até hoje, eu sou limitada. Eu vou em alguns lugares públicos, eu fico com vergonha, porque as pessoas falam, eu não entendo. Porque eu sinto zumbido, então eu tenho que lutar diariamente com isso. Diariamente. Minha vontade tem dia de não levantar. Minha vontade é de não sair de casa. Ir para um lugar público. Por quê? Porque eu tenho uma limitação, uma deficiência. Mas aí eu obedeço. Então, essa obediência te faz ter acesso. Eu estava, por exemplo, nessa festa, eu não queria estar ali, porque era uma festa que tinha muito barulho, então eu estava ali sofrendo. Estava ali, tipo assim, perdida. De repente, naquele lugar, Deus me colocou. Então, não é que eu sou preferida, é porque eu estava no lugar certo, na hora certa. Em obediência a Deus, e Deus fez. Então, tem muita gente que ela fica ali no seu lugar de conforto, e ela espera que Deus faça. E aí Deus fala assim, sai do teu lugar de conforto. Foi sempre assim. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão era preferido? Não. Mas ele saiu do lugar que Deus pediu para ele sair? Saiu. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Como assim, Deus? Me mostra antes. Como que eu vou para uma terra que eu nem conheço? Como? Como que eu vou te obedecer? Tô no meu lugar de conforto. Aí Abraão sai da terra e vai para o lugar que Deus ia mostrar. Sem saber. Como é que eu vou para um lugar que Deus nem me mostrou ainda? É coragem. E aí, Abraão é conhecido como o pai da fé. Porque ele era preferido? Não. Porque ele agiu em fé. Ah, Abraão entrega seu único filho. Como assim? Não. Mas Abraão obedece. Então, o segredo para você viver a propósito de Deus é obediência. Mesmo sem entender, obedeça. Mesmo doendo, obedeça. Tá doendo, mas vai lá e obedece à voz de Deus. Porque você não vai se arrepender. E lá na frente você vai ver. É bem melhor obedecer do que sacrificar. É bem melhor obedecer à voz de Deus. É verdade. Que lindo, lindo demais a sua história. O livro, onde a gente pode comprar, a partir de quando, como que tá esse processo do lançamento? O livro, nós vamos lançar um link direto da Editora Vida, para a pessoa comprar, vai ter alguns descontos, vai ter uma promoção legal de lançamento pela Editora Vida, né? Então você pode já acessar, a gente vai liberar o link pela própria editora, e aí você vai receber frete grátis. Olha. Tá bem legal, a editora tá bem generosa. Que legal. Tá bem generosa, e aí vai ser direto pela Editora Vida. E na imersão, as mulheres vão ter acesso
ao livro ali, já vão poder pegar. E eu não recebi ainda, eu não trouxe, porque ele tá no forno, gente, ele tá sendo produzido, eu não vejo a hora de pegar na mão o livro, né? Não peguei ainda, não peguei ainda. Você disse que é um relançamento, né? O Minha Dose de Cura, é isso? É outro formato, Isso são outros textos, são outras ministrações. Ele tem o mesmo nome, né? Mas, assim, é uma outra... Temos um depoimento de um médico, psiquiatra, psicólogo de São Paulo, com um nome, assim, renome que fala, né? E ele tá dando depoimento sobre depressão, sobre síndrome do pânico. A gente trata bastante sobre isso, que é um tabu hoje. Por isso que a editora falou assim, você precisa falar sobre isso. Porque tem muita gente sofrendo, muita gente doente. Sim. Então, é falar sobre isso. E eu tive síndrome do pânico na gravidez. Então, assim, Deus também me fez passar por isso para poder entender. Que não é frescura. Depressão não é frescura, né? Pânico não é frescura. E é uma enfermidade que precisa ser tratada. Sim. Curada. E não pode ter tabu. Muito crente hoje, vamos pensar. Ele acha que é espiritual. Então, aí ele não vai no médico. E aí ele fica lá E aí ele não pede ajuda. E ele sofre. E ele tá morrendo. Pela ignorância, né? Por não conhecer. Então, é claro. Existe a depressão. Ser tratada como uma dor de cabeça, né? Que a gente sente dor de cabeça, pressão alta. Sim. Então tem gente, tem muito crente por aí, tem pressão alta. Ele sabe que o coração dele tá doente, precisa de ajuda. Aí ele tem depressão e ele fala, não, é espiritual, não preciso ir pro médico. Então, assim, é uma religiosidade. E aí eles ficam uma vida inteira sofrendo, sendo que ele pode pedir ajuda. Que ele pode ter o auxílio. O livro é um auxílio espiritual, mas também ele precisa de um auxílio médico. E é isso que a gente fala no livro. Por isso que eu coloco um médico no livro, para também abrir a mente desse povo que acha que depressão é frescura ou é espiritual e que não precisa de ajuda. É lindo isso. Eu vivi um processo parecido na época, né, que estava passando pela infertilidade, e foi a partir desse momento que eu comecei a buscar ajuda e essa cura emocional que você está trazendo aqui pra gente. Hoje eu tenho até uma mentoria que eu ajudo mulheres também a se curar emocionalmente. Eu trago muito da ciência, porque aí eu fui estudar neurociência para entender o funcionamento do nosso cérebro, principalmente, mas é 100% espiritual também, porque Deus está em tudo. Sim. E uma coisa que eu acho muito bom, assim, para mim, eu fico feliz de ter tido essa consciência na época que eu estava passando pelo processo, porque eu nunca questionei Deus no sentido de, Deus, por que comigo? Na verdade, eu pensava até o contrário, eu pensava, por que não comigo? Porque tem tantas mulheres, tantas pessoas que passam por problemas parecidos, às vezes até piores, e então eu não sou diferente, né? Sim. Mas eu fui buscar ajuda, que é o que a gente conversou aqui também, sobre a ação, a gente fazer a nossa parte. Precisa pedir ajuda, precisa falar com o familiar. Sim. Precisa ter uma pessoa para se abrir, terapia, né? Nós temos o nosso instituto, né? E o Instituto MDC, que nós cuidamos de aproximadamente 1.000 pessoas por mês. E lá nós temos terapia, nós temos psicólogos, nós cuidamos de idosos, temos oficinas para idosos, para crianças, psicólogos que atendem adolescentes com depressão, porque isso tá assim, meu Deus do céu, quantos adolescentes em depressão se cortando, meu Deus, se ferindo, pensando em morrer, tirar a vida, tentativa de suicídio, adolescentes. Então nós temos nosso instituto e nós atendemos 1.000 pessoas por mês, gratuitamente. Então, a igreja, ela é a supridora do nosso instituto, ela cuida e ela atende essas pessoas. E é a nossa missão como igreja.
É como muito igreja. lindo esse trabalho. Conheço um pouquinho também do Instituto e eu fico assim, tem as terapias, como você trouxe, os cursos, atende crianças. Gente, é a coisa mais linda. E o mercado solidário. Mercado É Solidário. maravilhoso. Ai, gente, eu sou suspeita, porque todo sábado a gente atende ali famílias, crianças. A gente fala que nosso objetivo é que os pais levem as crianças. Acho que a diferença do nosso mercado é que os pais levem as crianças para escolher o que eles querem comer. Porque um pai que tá precisando de cesta básica, ele não vai levar o filho no mercado nunca. Nem eu levo o Benício no mercado porque ele quer tudo. Imagina um pai que tá sem condição. No nosso mercado, a gente exige que a família, no dia da compra, leve as crianças. E nós damos um dinheiro, uma dracma, a gente fala, uma moeda de mentirinha ali, para a criança escolher o que ela quer comprar. Então ela vai no mercado, no nosso mercado solidário, então ela pode escolher bis, bolacha, ela pode escolher Nutella. Nutella. Então ela pode escolher, então ela sai dali falando, peraí, eu fui uma criança que também pude escolher o que eu quis comer. Eu só não ganhei as coisas. Eu pude comprar, eu pude escolher o que eu queria. Eu não como o resto. É forte isso, né? É muito forte. Eu não como o resto. Eu posso escolher o que eu quero comer. Isso é dignidade. Isso a gente tá trazendo para as crianças algo que lá na frente elas não vão se sentir rejeitadas pela sociedade, porque eu pude ter o direito de escolher um simples pacote de bolacha. Então a gente traz isso no mercado solidário, a gente exige que os pais levem as crianças para terem essa experiência. E é lindo, você que tá aí pode conhecer nosso mercado, pode ir algum sábado ser voluntário no nosso mercado. Vai lá, leva teu filho. Eu sempre levo o Benício. Levo, faço. Ele não entende muito, mas eu faço ele olhar lá e falar, B, tem criança que não tem, o pai não tem como comprar um pacote de bolacha. E ele tá aqui, olha lá, ó. Porque a gente, graças a Deus, tem condição de dar uma bolacha pro filho. Sim. E aí o filho não valoriza. Ai, mãe, tem bolacha aqui que estraga. Não. Ele olha lá e ele vê que tem criança que fica feliz por um pacote de bolacha. Então eu sempre gosto de levar o Benício. E você pode levar teu filho no mercado solidário. Não precisa, de repente, já falar, eu vou levar ele pra África. Não. Tem criança aqui na nossa cidade que tá passando necessidade. E que vai ficar feliz por um pacote de bolacha. Então a gente tem que trazer isso para os nossos filhos, essa consciência. Começa de criança, né? É. E tantas coisas que nós sofremos, que foi difícil pra gente entender, aprender, mas a gente consegue agora fazer diferente com os nossos filhos. Muito, isso é muito bom, né? Bispa, eu vou aproveitar esse momento, eu quero te presentear, é um momento de presente aqui do podcast. Gente! É uma caixa, aí dentro tem um presente. Vou mostrar pra vocês. Pode abrir? Claro, pode abrir. É um livro também, estamos falando de livro, né? É um livro e eu não sei se você conhece esse livro, mas ele fala muito sobre como que a gente funciona, o nosso comportamento. Ele fala muito sobre prosperidade, ele tá falando sobre a mente milionária, mas não só do dinheiro em si. Ele fala de tudo, né? Um pouco sobre crenças também e como a gente faz para entender um pouco melhor dos nossos comportamentos de hoje. Que legal! Vou amar, hábitos das pessoas bem-sucedidas, os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Ele é muito interessante, não sei se você já leu, mas depois sinta-se à vontade, se você quiser abençoar outra pessoa. Nossa, dizem que livro a gente passa pra frente, né? Eu vou ler, amei, obrigada. Muito obrigada, amei. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Pra mim estava assim, ó, eu troco, né, a palavra ansiosa por animada. Então eu estava muito animada. Eu também, muito animada pra compartilhar. Pra te receber aqui. Eu sei que eu já conheci um pouquinho da história por trás e é linda a sua história. Realmente é uma história de milagres. Amém. E que Deus nos faça continuar vivendo os milagres dele, né? Que nós somos um livro aberto. É verdade. Então, assim, as pessoas vão ler a Bíblia em nós, né? Sim. Por isso que nós passamos por dores, por isso que nós passamos por perdas, por isso que nós passamos por situações tão difíceis, para que as pessoas possam ler
a Bíblia, ler Jesus em nós. Nós somos a Bíblia nos dias de hoje. Então, aquilo que hoje você está passando, não se torne a vítima da tua história. Não reclama, sabe? Mas entenda que você está sendo uma página em branco que Deus está escrevendo lá a história dele, o testemunho, o milagre dele na tua vida. Então as pessoas vão ler Jesus na nossa vida e vão conhecer o milagre, o que ele pode fazer através da nossa história. Então que você se abra para isso. E estamos abertos para Deus cumprir aquilo que ele quer cumprir na nossa vida. E hoje estar aqui é uma alegria poder compartilhar o que Deus faz e o que ele vai fazer, que é muito bom, Amém. né? Amém. Muito obrigada, viu? Deus Eu desejo abençoe. tudo de mais maravilhoso, que o livro possa alcançar muitas pessoas, Amém. mulheres, mas pessoas também como um todo, e curar principalmente, né? Como Amém. você disse, estamos precisando muito de saúde emocional. E parabéns pelo Amém. seu trabalho, parabéns Amém. pela igreja, parabéns por tudo, pelos projetos, imersão, caderno dos sonhos. Que Amém. Deus possa te abençoar cada dia mais. Deus viu? Você abençoe. é um canal com certeza de cura. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Gente, vou aproveitar aqui para agradecer também os nossos apoiadores. Brasília Contabilidade, DLG Mídia, nosso estúdio lindo que gravamos os nossos episódios, Vicente Romero Imóveis, Brotei Pizzas, Simone Pérez Fotografia, a Simone já esteve aqui também, maravilhosa, e a Jubi Gifts, que é a responsável por toda a nossa papelaria. Muito obrigada aos apoiadores, sem vocês com certeza não seria possível esse projeto. Muito obrigada, você que está acompanhando esse episódio, compartilhe com outras pessoas, deixe aqui seus comentários também e vão lá nas redes sociais da Bispa Geisa para seguir e acompanhar, porque todos os dias é aula ali dentro. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau!